Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, muito obrigada. Aleluia. Glória a Jesus. É um prazer estar aqui nessa manhã. É um prazer rever os irmãos. Muitas pessoas aqui já são conhecidas. Conheço muita gente aqui de uma longa data, né? Passei a minha juventude desde que eu casei, aqui em Suzano, setor 13, certo? Está aqui com o nosso amigo pastor Flávio. Meu Deus, quantos anos nós conhecemos, pastor? Mais de 20 anos. O pastor Flávio sempre foi um amigo muito próximo da família. Nossa amizade começou na Ibetel. E está aqui com meu pai, meu Deus, que honra! Ele devia estar aqui no meu lugar. Ai, pai, muito obrigada. Meu esposo querido, já são 20 anos de casado, tá certo? 22, eu sempre erro, não tem problema. E hoje, vai ficar ao contrário, eu sou esquecida. Hoje nós já estamos voltando para casa, nosso voo é às 9, né? Nosso voo é às 9, passamos aqui 15 dias e já faz 1 ano e meio que o Senhor nos levou ali para a Flórida, uma promessa que há muito tempo ele já tinha na nossa vida. Deus, ele tem uma forma de trabalhar assim muito extraordinária e muito surpreendente. Este período inicial que estamos ali, há 1 ano e meio só, não tem sido fácil, muito desafiador, mas o Senhor tem operado e tem cuidado de nós conforme Ele havia dito. Ele disse, não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Vou ensiná-los a viver todos os dias, entender o que é viver na dependência de mim, na minha dependência. E temos vivido assim diariamente. O Senhor tem cuidado de nós ali naquela terra. Glória a Jesus. Sem demoras, não vou falar sobre mim. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Estou saindo aqui de um problema na voz. Hoje minha voz já está melhor. Quando eu vou embora fica melhor, né, mãe? Assim que eu cheguei aqui, a Flórida é muito quente, né? A Flórida tem um clima do Nordeste, 40 graus diariamente. Então esse tempo, e lá é úmido, esse tempo seco, assim que eu cheguei, já fiquei com a garganta inflamada. Mesmo assim, fui pregando. Eu achei que eu vinha só para descansar, pastor Flávio. E os convites não param de chegar. Aí eu falei para o Cláudio, pronto, acabou, não prego mais. Já deu 5 igrejas, já deu. Aí ele fez, tá. Aí quem chega lá em casa, pastor Flávio. E faz esse convite abençoado. Então, você, nem eu, nem ninguém tem controle das nossas vidas. Jesus está no controle, amém? Amém. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. Parabéns aos líderes dos grupos pelas escolhas dos louvores. E essa última música me remeteu à minha infância. Cantava muito esse louvor. Cicatrizes. Eu estou procurando aqui o Atos. Achei. Essa Bíblia aqui é do Senhor. Aqui, ó. Essa Bíblia aqui é especial. Essa Bíblia aqui. Acharam? Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Amém. Estamos numa igreja pentecostal. Desde que eu coopero e participo dos trabalhos em que o pastor Flávio dirige, o pentecostalismo segue esse homem. Ele é um homem de Deus, não é? Amém. Já chegamos aqui e sentimos essa presença maravilhosa. Estamos vivendo o cumprimento de uma promessa. Quando Jesus, ele subiu ao céu, ele ainda ficou por 40 dias se apresentando a muitas pessoas. E naquele
naquele período, ao encontrar, ele falava assim: ficai em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, há de ser que derramarei sobre vós o meu Espírito. Então fiquem, permaneçam lá, não saiam do seu lugar. Isso profetizou, isso está escrito em Lucas, foi profetizado pelo profeta Joel, em Joel 2:28, já foi testemunhado, o próprio Isaías também falou. Então aqueles discípulos obedientes e tementes a Deus, porque o crente que vive uma vida de oração, o crente que está ligado na presença no Espírito Santo, ele é aquele que obedece. Ele não ora hoje e recebe de Deus uma palavra hoje e amanhã já está angustiado, está ansioso. Mas como vai ser? Ai meu Deus, ai meu túmulo, ai meu Deus do céu. O Senhor me mandou você ficar no teu lugar, fique aí até que eu desça sobre você, até que a minha promessa venha se tornar real. Então, queridos, se tem alguém aqui ansioso nessa manhã, e Jesus já falou para você: aguarde o que eu vou fazer, aguarde que eu estou trabalhando, aguarde que eu estou realizando. Não entendo por que estáis ansiosos. Ore a Deus para que toda ansiedade seja colocada de lado. E confia no Senhor. Confia naquele que tem a palavra. Ele é o que opera, Ele é o que realiza. E aqueles discípulos simplesmente obedeceram a palavra e ficaram e permaneceram. É claro que seus corações estavam tristes. É claro que eles se sentiam apertados, abandonados. Aquele que nós tocamos na palavra viva. Aquele que estava o tempo inteiro ensinando sobre humildade, sobre a simplicidade, sobre o reino dos céus, que não tem nada ligado a este mundo. Aquele que a muitos curou, aquele a quem muito nos libertou. O nosso amigo Jesus já não está mais conosco. Estavam de luto, mas havia neles uma palavra de esperança. Havia no coração deles uma promessa da parte de Jesus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês não estão sozinhos. Nenhum crente aqui nesta manhã, aleluia, está sozinho. A presença do Espírito Santo controla e domina o teu ser. Deixa Jesus te usar. Aleluia! E estavam ali no cenáculo reunidos, perseveraram em oração. O texto vai falar, Atos 1:8, unanimemente, em um só sentimento, em um só coração, unidos em um só propósito. Não havia divisão, não havia distinção de pensamento, de objetivo. Um falava vamos orar e outro trazia outro assunto. Não, estavam em um só pensamento, reunidos para orar, não para fofocar, não para fazer dissensão, não para fazer pensamento contrário, oração contrária. Se é que oração contrária tem algum efeito. Eu não acredito em Deus de duas posições. Oração é uma só, a vontade de Deus é um só, o sentimento de Deus é um só. E diz o texto: estavam reunidos em um só pensamento, em oração e súplica. E eu imagino que eles estavam ali cantando, orando e dizendo: oh Deus, revela-nos, envia-nos a promessa, envia-nos aquele que prometeste, consola-nos, reveste-nos, enche-nos. E onde tem crente pentecostal, tem oração pedindo o enchimento do Espírito Santo, fortalecimento, revestimento de poder. Porque quando eu olho para mim, eu vejo uma multidão de defeitos, eu vejo uma multidão de impossibilidades. Mas quando eu olho para Jesus, todas as coisas nele são possíveis. Todas as portas serão abertas. Tudo aquilo que o homem diz não, ele é o sim celestial para as nossas orações. Jesus é o sim para as nossas orações. Aleluia! Aleluia! Não vos deixarei sós.
de repente, num abrir e fechar de olhos. Não foi nada programado, não foi nada ensaiado, não foi nada pré-agendado. De repente veio um som. Um som veemente, impetuoso, encheu aquele lugar, e Deus estava se comunicando com as pessoas através do som, e não apenas pelo som, mas também pela visão, porque foram vistas línguas, chamas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça daquelas pessoas, e todos, unanimemente foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a promessa de Deus que se cumpriu no dia de Pentecostes. 40 dias após ali a festa de Páscoa, se reuniam para o momento das primícias, para a colheita, e naquele lugar então veio a realização e o cumprimento de uma promessa. E essa promessa não é apenas um fato histórico. O revestimento de poder, o Pentecoste, não é apenas uma história a ser contada e deixada no passado. Ela reflete na vida do crente ainda hoje. Porque Jesus disse: encherei vocês, receberão poder. Mas poder para quê? Há alguns que pensam que receber poder e dons espirituais é para a sua vanglória, para a sua vaidade, para negociar. Simão, aquele encantador, até chegou lá nos discípulos e falou: eu quero comprar um pouco desse poder, me dá um pouco desse poder. E ele disse: vai, o Senhor te repreenda. Você não entendeu nada. Que quem está cheio do poder, que quem está cheio do Espírito Santo, a glória é para Ele, é tudo por Ele, é por Ele e para Ele. Então cuidado com igrejas que vendem, que negociam dons. Cuidado com igrejas que relatam e rotulam: mas essa igreja tem cura. Vem aqui que o fulano de tal vai te dar a cura. Não tem fulano de tal na presença de Deus. Só tem o nome de Jesus Cristo. Porque foi para isso que fomos chamados, para testemunharmos o nome de Jesus Cristo. Receber poder não é para encher-se de poder e sentar numa cadeira. Receber poder não é para sapatear e rodar e quando o pandeiro para, o poder acaba. Receber poder é para ter palavra de autoridade sobre as trevas. Receber poder é para testemunhar o nome poderoso de Jesus. Porque quem está cheio de poder não é tímido. Quem está cheio de poder não se envergonha. O Senhor me colocou ali na Flórida, numa universidade. Eu sou estudante ali de teologia e psicologia. E o Senhor também ali naquela faculdade abriu uma porta para eu ensinar inglês ali, no curso de intercâmbio. E ali os alunos do intercâmbio não são todos cristãos, apesar de estarmos no seminário teológico. South Florida Bible College é o nome da universidade. Mas, por ser uma instituição cristã, Jesus é lindo, eu tenho que abrir as aulas com um devocional. Todas as aulas, todos os dias, eu dou aula de segunda a quinta ali. Eu tenho que ler um versículo da Bíblia, tocar um louvor e fazer uma oração. E para mim é a melhor parte da aula. Quando eu vejo aqueles homens orgulhosos, homens já adultos, mas totalmente derretido e desmanchado, de boca aberta, impactado com o que Jesus faz, porque não são palavras minhas, mas é a Bíblia, é poder de Deus. Esta palavra é viva e eficaz. Eu digo: não fiquem ansiosos, não tome o vosso coração. Aquele que te trouxe aqui tem algo maior na tua vida. Receba Jesus como Senhor da tua vida. Tudo vai ser diferente quando Jesus está com a gente. Aleluia. Aleluia. Onde o Senhor te colocar, testemunho. Fale do seu amor. Fale das grandezas de Deus. Não se bloqueie. Não há barreiras. Ainda mais nós que temos a liberdade do Brasil de falarmos de Jesus onde quisermos, como quisermos. Somos privilegiados.
Mas quando saímos, como temos contato com outras culturas, tantos impedimentos. Ao chegar aqui, eu falei, gente, que coisa linda. Me bateu uma nostalgia. Que saudade desse tipo de encontro. Que saudade desse tipo de encontro. Valorize esta igreja. Valorize o lugar onde Jesus te colocou. E saia somente quando Ele determinar para você. Porque a melhor coisa na vida do crente é estar debaixo da vontade de Deus. Andar conforme a vontade de Deus. Andar conforme Ele te conduz. E aquele som não era apenas um som. Aquelas chamas não eram apenas chamas, mas é o Espírito Santo, que é Deus, se revelando a nós, enchendo a igreja, capacitando a igreja. Temos aqui cerca de mais ou menos 300 pessoas, certo, pastor Flávio? São 300 possibilidades de evangelizar. Você parou para pensar na força que vocês têm, no tamanho que vocês têm? Mas quantos de nós apenas trazemos a Bíblia por culto, vemos como religiosidade? Mas o Evangelho não é religiosidade. O Evangelho é poder de Deus para curar, para libertar cativos, para salvar os oprimidos, para trazer cura, para trazer fé e esperança para uma geração desesperançosa. Glória a Deus. Aquelas pessoas foram revestidas de poder. E muitos debochavam, muitos incrédulos não entendiam. Mas logo adiante, Pedro vai falar assim: ei, versículo 14. Pedro cheio do Espírito Santo. Não foi por palavras dele, não foi por ideia dele, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu imagino um Pedrão rústico, bruto. Mas o texto diz que quando as pessoas olhavam, quando Pedro falava, eles ficavam assim: quem é esse homem? O que fizeram com esse homem? Que autoridade é essa que está na boca dele? Esse jeito de falar não é ele, mas era o poder de Deus na vida de Pedro. Aleluia! As pessoas vão olhar para você e vão se admirar. Que autoridade é essa que vem sobre a tua boca? Que autoridade é essa que quando você impõe as suas mãos, coisas diferentes acontecem? O crente que busca, que desce na oração, ele surpreende, porque ele não fala de si mesmo, mas ele fala cheio do poder de Deus. Vocês estão enganados. Isso aqui não é um bando de doido. Não tem ninguém bêbado aqui às 9 da manhã. Vocês estão equivocados. O que nós estamos vivendo aqui é o cumprimento da promessa. Como o profeta Joel falou, e há de ser que derramarei sobre vós o meu espírito, as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus continua atuando na igreja. Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo.
te faço experimentar coisas novas, te faço viver coisas novas, e cala, chega, Pai, te faço viver o sobrenatural. Caminha comigo, caminha comigo. É suave, não causa confusão, não causa medo. Quando o Espírito Santo fala, uau, você sabe distinguir o que é o teu pensamento, o que é essa fala que está entrando aqui, e você fala assim, não fui eu que pensei isso. Não é assim? Entra um pensamento na tua mente e você fala assim, não fui eu que pensei isso. Quem é que está falando aqui? E ele tem falado com você. Eu estava ainda tomando banho lá na Flórida, quando o Senhor falou para mim, você não vai lá só para passear, tem algo para você realizar na vida da tua irmã. Eu nem sabia o que era, mas ao chegar aqui eu entendi o mistério de Deus. E ele fez, e ele realizou. E esses 15 dias aqui foi um revelar do que Jesus pode fazer, de como Jesus pode nos surpreender, de como é gostoso ser amigo do Espírito Santo, como é gostoso ter intimidade com Ele, como é gostoso fechar a porta. Vale a pena desligar um pouco essas séries que a gente tanto maratona na Netflix. E aí eu digo, desliga isso, deixa eu trocar por alguém que está aqui me chamando. Deixa eu trocar esses minutos por alguém que está aqui me convidando, que quer compartilhar segredos comigo, que quer dizer para mim onde Ele quer me usar, onde Ele quer me levar. Mas é preciso renúncia, mas é preciso deixar de lado os desejos do coração, da carne. É preciso silenciar e desligar o celular e dizer, agora só sou eu e você, Espírito. Fala comigo, ensina-me a tua vontade, ensina-me o desejo do teu coração. Igreja, eu vou encerrar. Todas as pessoas ficaram impressionadas com a ação do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Muitos foram batizados. A Bíblia diz que os discípulos, na autoridade do Espírito Santo, curaram leprosos, curaram enfermos, paralíticos andaram, profetizaram, oraram, até mortos ressuscitaram. Onde está a evidência do poder de Deus na tua vida? Onde estão os dons do Espírito Santo na igreja? A variedade de línguas, o profetizar. Ele ainda opera em nosso meio. Perto está o Senhor daqueles que o buscam em sinceridade de coração. Perto está o Senhor daqueles que têm sede de Deus. Como a costa anseia por águas, assim seja a tua alma dizendo, tenho sede de ti, enche-me de ti, enche-me de ti. Me leva além, me leva além, me leva além. Faz muito mais daquilo que eu já vivi. Glória! Não se contente com aquilo que Jesus já fez por você. Não viva de fatos, histórias passadas, mas viva o renovo, o renovo. Nesta manhã tem renovo. Nesta manhã tem poder de Deus. O Espírito Santo veio nesta manhã para renovar você. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade, o Senhor não despreza. Tem poder de Deus para você. Porque precisamos do Espírito Santo. Jesus foi concebido em
Maria pelo Espírito. Diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito. Tudo que ele pregou no Espírito. Até quando foi levado ao deserto, o Espírito o conduziu ao deserto. E ele disse: está sobre mim o Espírito do Senhor, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres e para curar os quebrantados. Ele realizou milagres pelo Espírito. E é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. E é aquele que prometeu o Consolador. Que tesouro que você tem dentro de você. Já parou para pensar? Que tesouro grande que você tem dentro de você. A presença do Espírito Santo. Todos aqueles que um dia levantaram a sua mão e receberam a Jesus como Salvador das suas vidas, o Espírito Santo passou a fazer morada em você. E essa é a glória da segunda casa. Porque na primeira casa o Espírito se manifestava no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Se manifestava, mas depois se retirava. Se manifestava, mas depois se retirava. Mas na Nova Aliança, você é a segunda casa. A glória já está aqui. E é maior do que a primeira, porque já estaria movendo em você. Isso vale um glória muito mais alto. Praise the Lord. Oh, aleluia. Exaltado nas nações. O Espírito Santo habita em você. Te convence do pecado. Te convence dos seus erros. Te convence das suas fraquezas. Diz, porém, não volta. Coraçãozinho do volta. Humilha-te. Quebra mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, mas eu quero trabalhar em você. Quando eu saí aqui de Suzano, eu tinha perdido tudo na pandemia. E eu queria que Jesus me explicasse isso. E ele só disse para mim uma coisa: estou poupando o teu coração de tudo que é material, de tudo que é terreno. Estou preparando para você, para algo maior. Fica aí, coitada, presa aí, apegada a essas coisinhas. Você não sabe o que eu posso fazer através da tua vida? Humilha-te na minha presença, que eu te mostrarei um caminho mais excelente. E assim Ele vem nos capacitando, vem nos enchendo, dando dos seus dons, produzindo em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Porque hoje no mundo não há mais distinção em quem é evangélico e quem não é evangélico. Mas quando você abre a tua boca e demonstra amor, paciência, longanimidade, as pessoas vão ver algo diferente em você. O fruto do Espírito se evidencia porque o Espírito vive em você. Por que você recebeu esse revestimento? Fique de pé, vamos orar. Para que você recebeu esse revestimento? Olha aqui para mim. A criança já está sendo ajudada. Não tira o foco no que o Espírito Santo vai fazer. Para que você recebeu este revestimento? Tem gente que se contenta em falar em línguas apenas uma vez e ser batizado e está tudo bem. Mas não foi para isso que o Senhor te encheu. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aleluia! Eu jamais imaginaria morar nos Estados Unidos. Eu jamais imaginaria viver onde eu vivo, no lugar onde eu vivo. Jamais planejei isso para mim. Mas eu tinha 15 anos, meu pai já me matriculou numa escola de inglês. E ele disse: você vai longe, minha filha. Você vai muito longe, você vai precisar desse idioma. Não limite o poder de Deus na vida de vocês, João. O Senhor pode te levar além, além, além. O Senhor pode te fazer voar mais alto do que você pode imaginar. Não porque você quer ou porque você merece, é por causa da obra que Ele tem para realizar
alma. Chega para o Espírito Santo, como eu tenho saudade de ouvir a tua voz, meu Espírito. Maravilha. Nesta manhã nos rendemos a ti, Senhor. Glória. Espírito Santo, Espírito Santo, neste lugar. Os obreiros podem estender as suas mãos sobre a igreja. Oh, Espírito de Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Não podemos viver sem ti, não podemos viver sem ti. Glória. Precisamos do teu revestimento. Enche-nos, 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 reveste-nos, envia-nos, envia-nos, capacita-nos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos que limpe-nos de tudo que te desagrada, que tudo causa tristeza a ti, ó Espírito Santo. Glória. E conduza-nos a um lugar de santidade para perto de ti. Conduza-nos a um lugar chamado intimidade contigo. Conduza-nos para viver algo maior, mais profundo, mais profundo, mais profundo, impactante na tua glória sobre nós. Aviva a tua igreja, Espírito Santo. Aviva e enche-nos do teu poder nesta manhã. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou